Luciano Hang é condenado à prisão pela Justiça do Rio Grande do Sul por chamar arquiteto de esquerdopata. O empresário Luciano Hang, dono da rede de lojas Havan e apoiador de primeira hora do ex-presidente Jair Bolsonaro, foi condenado pelos crimes de difamação e injúria contra o arquiteto Humberto Tadeu Hickel. Vamos contar aqui o que aconteceu, por que dessa confusão e o que falou o dono da Havan depois de ter recebido a condenação. Pessoal, por favor, se inscrevam em nosso canal e compartilhem os vídeos para levar as notícias ao maior número possível de pessoas. A primeira Câmara Especial Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul emitiu uma sentença condenando o empresário Luciano Hang por difamação e injúria contra o arquiteto Humberto Tadeu Hickel. Luciano Hang foi considerado culpado por ter chamado Humberto Tadeu Hickel de esquerdopata e sugerido que ele vá para Cuba em um vídeo publicado nas suas redes sociais. Após o arquiteto ter liderado uma campanha contra a instalação de uma estátua da Liberdade próximo a uma nova filial da Havan em Canela, na Serra Gaúcha. Humberto disse: "Depois do vídeo, eu recebi centenas de xingamentos de pessoas que inundaram as minhas redes sociais para me ofender, e inclusive ameaças, o que me deixou muito nervoso. Tive que ficar de cama porque eu faço acompanhamento com cardiologista e isso afetou a minha saúde. Além disso, tive que mudar os meus hábitos e deixar de andar com os meus netos pelas ruas de Canela, como ele costumava fazer, e isso o entristeceu muito", contou o arquiteto. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul decidiu que o proprietário da Havan deve cumprir uma pena de 1 ano e 4 meses em regime aberto, além de 4 meses de detenção, que serão convertidos em 2 penas restritivas de direito. Essas penas incluem a prestação de serviço à comunidade, com um compromisso diário de 1 hora e o pagamento de uma multa pecuniária no valor de 35 salários mínimos, que será destinada ao apelante. Adicionalmente, ele recebeu uma penalidade financeira de 20 dias multa, cada um correspondendo a 10 salários mínimos. A decisão foi tomada durante uma sessão realizada na terça-feira, dia 23 de julho de 2024, presidida pelo desembargador Luciano André Lozecan, tendo como relator o desembargador Marcelo Machado Bertolucci. Em resposta à decisão, Luciano Hang expressou sua insatisfação e ele afirmou que vai recorrer. "O Brasil é um país extremamente perigoso para um empreendedor. Na busca de gerar empregos e desenvolvimentos, pode ser processado criminalmente por pessoas que se utilizam de ideologias ultrapassadas para impedir a construção de empreendimentos. É o que está acontecendo nesse caso. Um absurdo", disse o empresário. Os advogados do arquiteto consideram que foi restabelecida a honra do arquiteto e o seu sentimento de justiça através da decisão colegiada do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que enviou uma clara mensagem a toda a sociedade. Não é possível que nós convivamos nesse ambiente de ódio e com estímulo a esse tipo de discurso de ódio que tem sido e é cada vez mais frequente. Pessoal, o que aconteceu? Entendam o caso. O conflito teve origem quando o arquiteto Humberto Hickel liderou um abaixo-assinado contra a instalação da Estátua da Liberdade em Canela, argumentando que o símbolo era inadequado à cultura local. Descobrindo a orientação ideológica do Humberto Hickel, o Luciano Hang reagiu publicamente. Inicialmente, o caso foi julgado como improcedente por uma juíza de Canela, apoiada pelo Ministério Público, que interpretou as declarações do Luciano Hang como parte do debate político e não como um crime, segundo a defesa da Havan. Contudo, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul reavaliou o caso e, por maioria, ele decidiu, então, o Tribunal de Justiça condenar Luciano Hang. As notas do advogado do arquiteto são o seguinte: o arquiteto Humberto Hickel, depois de 4 anos, teve restabelecida sua honra e o seu sentimento de justiça através da decisão colegiada do
Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul e hoje enviou uma clara mensagem a toda a sociedade. Não é possível que nós convivamos nesse ambiente de ódio, com o estímulo desse tipo de discurso de ódio, né, que tem sido cada vez mais frequente. Por sua vez, o Luciano Hang, a Havan, informou em nota que vai recorrer da decisão e disse: o Brasil é um país extremamente perigoso para um empreendedor, que, na busca de gerar empregos e desenvolvimentos, ele pode ser processado criminalmente. É inaceitável que debates políticos sejam punidos tirando o direito à liberdade de expressão, pontuou Luciano Hang. Pessoal, para quem conhece Canela, é uma cidade no Rio Grande do Sul, no interior do Rio Grande do Sul. É uma cidade que está próxima a Gramado, que são pontos turísticos. São cidades com poucos mil habitantes, né? Praticamente todo mundo se conhece, são cidades pequenas, que têm uma cultura que é conservada há muitos anos. Os moradores ali, todo mundo se conhece, apesar de ser cidades que recebem inúmeros turistas durante todo o ano, né? Mas todo mundo se conhece. Então, esse arquiteto, ele é bastante conhecido ali na região, e quando ele teve essa situação há 4 anos atrás, que começou isso com o Luciano Hang, imagina que as pessoas, por uma ideologia política, acabaram boicotando ele, de contratar trabalho dele, de fazer coisas assim, né? Pelo que fala aqui, o arquiteto, ele já é uma pessoa grande, maior, porque ele tem netos, né? Que inclusive ele deixou de passear pelas ruas com os netos dele, com medo e tudo isso. Então, dá para entender a cultura do pessoal dessa cidade. Quem conhece Canela sabe como que é uma cidade planejada, é uma cidade que tem as suas igrejas, os seus pontos turísticos, os seus locais, e eles não quiseram aquela estátua da Havan nesse local, né? E por isso, esse arquiteto liderou esse abaixo-assinado. E aí aconteceu tudo isso. Por sua vez, o Luciano Hang, ele é uma figura conhecida em todo o cenário nacional, né? Todo mundo sabe quem é. Então, o que o Luciano fala, o que o Luciano vem a público falar na mídia, claro que tem milhões de visualizações de pessoas vendo, então acaba se tornando ali um pouco confuso para quem tá envolvido na situação, porque o Luciano, ele tem poder, né? Ele está ali, é um empresário que gera muitos empregos a nível de Brasil, né? Quantas lojas ele tem, ajuda muita gente, faz muitas coisas, então é uma situação bastante complicada. Mas foi isso que aconteceu, nós ficamos por aqui. Depois que a defesa do Luciano Hang vai entrar, né, com uma nota e para saber o que vai acontecer, se ele vai ter que cumprir isso mesmo, como que vai ser, nós voltamos para fornecer mais detalhes, tá bom? Até mais, se inscrevam em nosso canal.